Boa tarde, irmãos. É um prazer estar com vocês novamente, depois de um tempo, né? Antes que eu esqueça, o próximo ensinamento será no dia 23 de setembro. O título de hoje desta conversa é Creia e seja batizado. Provavelmente é um assunto meio confuso no meio da igreja. Há pessoas que entendem o batismo nas águas como se fazer membro de uma igreja, e não é isso. Isto é uma forma religiosa das coisas. E há ainda pessoas que entendem o batismo nas águas como a conversão, ou como o novo nascimento, e não é isso. De modo que Deus me disse que eu preciso explicar por que se faz batismo nas águas, o que significa. E quando é que se faz? Eu tenho vários versículos na Bíblia que eu necessito que você observe. E nós vamos iniciar em João, no capítulo 1, que parece não ter nada com o assunto. João, capítulo 1, o versículo 16. Eu pretendo ir o mais devagar possível, porque eu tenho a tendência de ficar muito entusiasmado com o assunto e ir correndo assim. Então eu vou ver se eu ponho freio um pouquinho. João 1,16 leia assim: Todos nós, observe, todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Todos nós, sem exceção, somos objetos diretos dos cuidados de Deus. E todos nós temos recebido igualmente dessa graça. Temos recebido, não é que vamos receber. Um dos maiores problemas que eu tenho ao procurar ajudar as pessoas a viver o Evangelho é tirar a ideia de que eles têm que fazer algo para ajudar Deus ou complementar o que já foi feito. Mas eu preciso dizer-lhe que Jesus Cristo não somente fez tudo para todos os homens viveram inteiramente em comunhão com Deus. Isso inclui eu, inclui você. Mas também Jesus Cristo é tudo para nós. Você não necessita de nada mais a não ser conhecer o que Ele tenha feito. Então observe que Deus deseja que você viva na plenitude de Deus. Isto é uma observação tão grandiosa, que é difícil nós imaginarmos como pode ser. Agora, Marcos 16, volta só um pouquinho, algumas páginas, você vai achar Marcos,
e é o último capítulo de Marcos, Marcos 16, e o versículo 16 em diante. É Jesus que está dando as últimas instruções para nós. Marcos 16, 16. Observe. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creiam. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuseram as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Mas, neste instante, para hoje, eu quero enfatizar o versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E quando eu estava pensando como é que eu ia ilustrar isso para vocês e mostrar de uma forma muito clara para você entender, o Espírito Santo me levou para 1 Coríntios, o capítulo 10. Como eu tenho usado várias vezes nos últimos ensinamentos. 1 Coríntios, capítulo 10. Nesses versículos, no 1 Coríntios 10, o apóstolo Paulo está descrevendo o que aconteceu com Israel quando Deus tirou Israel do Egito. E se você tem acompanhado, ou pelo vídeo, ou nos ensinamentos nas conferências, o que temos ensinado recentemente sobre o Evangelho, você sabe que Deus me mostrou que tudo o que se fez no Antigo Testamento foram uma espécie de anúncio ou sombra do que Ele ia fazer para você em Jesus Cristo. Então você lembra que nós falamos que, da mesma maneira que Deus tirou Israel da escravidão do Egito e os libertou, passando o povo pelo Mar Vermelho, para eles nunca mais voltarem para a escravidão do Egito. Da mesma maneira, aquele que crê em Jesus Cristo é liberto do domínio da escravidão do pecado na vida dele, para nunca mais voltar para aquilo. E então, quando eu perguntei no meu espírito, Senhor, como que eu vou mostrar aquele que não crer for condenado? Eu tenho a impressão que a maioria de vocês tem uma ideia a respeito de o que é crer e ser salvo. Mas, e se não crer? O que é ser condenado? Então Deus disse, leia o versículo 2 de 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10, versículo 2 diz assim, falando de Israel ao sair do Egito. Tendo sido todos batizados assim na nuvem
como no mar. Observe a próxima frase. Com respeito a Moisés. Essa palavra, essa frase, com respeito a Moisés, é o significado do ser batizado nas águas. Ou seja, quando Israel passou pelo Mar Vermelho, para nunca mais voltaram, porque Deus fechou o mar e nunca mais eles voltaram. A partir daquele instante, eles se identificaram com o plano de Deus através de Moisés para levá-los a Canaã. Eu sei que eles não entraram em Canaã, mas a passagem pelo mar foi uma demonstração muito clara de que Deus os livrou de uma escravidão e os deu liberdade e começaram a viver pela primeira vez na vida. Verifica, Israel foi escravizado 430 anos. Muitos daqueles homens nasceram escravos em Egito. Eles nunca conheceram liberdade, não sabiam o que era tomar decisões próprias. Mas quando Deus tirou-os do Egito e os passou pelo Mar Vermelho, a partir daquele instante, eles tinham o livre arbítrio para decidir a sua própria vida. Ninguém mandava mais neles. Olha, o homem, antes de receber a salvação em Jesus Cristo, antes de aceitar a obra redentora de Jesus, ele nunca se livra do pecado. O pecado domina ele todo. Ele pode ter toda boa vontade de não fazer isso, não fazer aquilo, mas ele é escravo. Mas imediatamente que você ou eu aceitamos Jesus Cristo, pela primeira vez nós temos o livre-arbítrio, ou seja, a condição de decidir o que vamos fazer. O diabo não manda em você, não. Ainda nas igrejas eles dizem que sim, mas não é assim, não. O diabo não manda em ninguém. Eu sei, dói um pouco para a gente pensar que a gente peca por querer, né? Porque é muito fácil dizer, não, o diabo mandou eu pecar. Foi assim que Eva fez, não foi? Quando Deus perguntou a Eva, o que você fez? Ah, o diabo me enganou. E eu comi. Não foi o diabo que comeu, foi ela que comeu. Entendeu? Não é o diabo que manda em você. Sim, ele procura instigar você através da sua alma para determinadas coisas destruidoras na sua vida. Mas você tem o livre-arbítrio. E hoje, depois de aceitar Jesus, você disse, não vou fazer não. E toda a condição de Deus vem para ajudar você a não fazer. Entende? Então observe que quando Israel passou pelo Mar Vermelho, eles foram livres pela primeira vez. Ou seja, eles foram batizados nas águas do Mar Vermelho com respeito a Moisés, ou seja, identificando-se com a liberdade que Deus deu através de Moisés. E quando eu estava assim, pensando nisso, Deus disse agora, mostra ao povo o que aconteceu para que eles pudessem passar pelo Mar Vermelho. Nós vamos agora para Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia. O segundo livro da Bíblia, Êxodo. Acha o capítulo 12.
Êxodo 12. Eu não vou ler todo esse capítulo, mas este capítulo descreve a instituição da Páscoa, que para nós que não somos judeus não significa nada em si. Mas eu digo para vocês, o que Deus fez no Antigo Testamento foi uma sombra ou um anúncio do que Jesus Cristo ia fazer para você e para mim. Então, se você achou o capítulo 12 de Êxodo, Êxodo capítulo 12, eu vou ler vários versículos dizendo quais são. Vamos começar no versículo 3. O cordeiro, que eles foram instruídos a tomar, o cordeiro será sem defeito, macho de humano. Verso 7. Êxodo 12, 7. Desculpe, eu estou no versículo 5, gente. Eu falei 3. Vou começar de novo. Não, deu, né? Mas eu começo de novo, tá bom? Verso 5, então, falando do cordeiro. Observe bem por que tinha que ser assim. Porque esse versículo mostra exatamente o que Jesus foi para nós. Verso 5 diz: o cordeiro será sem defeito, macho de humano, novinho. Verso 7. Tomarão do sangue e o porão em ambos as ombreiras da porta e na verga da porta, nas casas em que o comer. Verso 11. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, pronto para viajar. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Verifica. Realmente aqui, olhando a coisa dessa forma, é um pouco complexo, um pouco complicado. Mas lembra-se que eu disse que isto é apenas um indício, uma sombra do que Deus fez por você em Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo foi batizado, João Batista disse para todo o povo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Preste bem atenção nisso aqui. A única pessoa que pode tirar o pecado de você, do mundo, é o Espírito Santo em Jesus Cristo. Jesus deu a vida dele por você. O batismo nas águas não tira o pecado.
O batismo nas águas identifica com você com aquilo que Jesus Cristo fez por você. A passagem pelo Mar Vermelho identificou Israel com o cordeiro sacrificado naquela noite. Por isto, eles tinham que comer às pressas, prontos para viajar. Imagina, cajado na mão, e ele disse: come rápido, porque meia-noite vocês vão desaparecer daqui. Eu vou tirar vocês todos daqui. Então, passando pelas águas, eles se identificaram com aquele ato da morte do Cordeiro. Agora vai para Romanos capítulo 6, onde o apóstolo Paulo explica isso em nosso caso. Romanos capítulo 6. Eu estou procurando ensinar por que se faz batismo nas águas. Romanos 6 explica isso muito bem. Romanos capítulo 6. Eu estou procurando ir devagar, não estou, gente? Vamos lá. Romanos é Novo Testamento, depois dos Evangelhos e Atos, você tem o livro de Romanos. Capítulo 6. O versículo é 3. Romanos 6, 3. Porventura ignorais, Romanos 6, 3. Porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sendo mortos, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. O batismo nas águas é muito mais do que uma formalidade religiosa. Eu às vezes pergunto a pessoas: você foi batizado? Eu fui. Eu pergunto: por quê? Eles não sei. Muitas pessoas não sabem exatamente o que aconteceu quando eles foram batizados nas águas. Eu disse que, no caso de Israel, e eu creio que você pode entender bem isso, a passagem pelo Mar Vermelho foi em razão da Páscoa, do cordeiro que eles tinham comido, que morreu no lugar deles. Agora, o batismo nas águas tem um duplo sentido na vida do cristão. Primeiro, esse ato do batismo significa que você é plenamente identificado com a morte de Jesus. Ou seja, que você morreu para o pecado. Quando você passa pelas águas do batismo, você está declarando para todo mundo e para Deus: Deus, eu agradeço a Ti, porque Tu me livraste do pecado, e a partir de agora, eu que decido
como é que eu vou proceder? Ou seja, você passa o ônus para a sua vida, você toma, é um compromisso. Eu falei que o batismo nas águas tem um duplo sentido. Você verifica que, primeiro, Paulo disse que quando somos batizados nas águas, nós sepultamos o nosso velho homem. Acabou. Você nunca mais será como era. Mas ele disse outra coisa. Alguém já foi no túmulo de Jesus? Em Jerusalém? Eu espero que não, porque ele não está lá. Por que ele não está lá? Porque Jesus não está no túmulo, mesmo os ossos dele. Por quê? Porque ele ressuscitou. Você não ficou na água do batismo, não ficou? Não. Por que você não ficou? Porque as águas do batismo significam que a partir daquele momento você é ressuscitado com Cristo. Aí está o problema. Porque quase ninguém admite que está ressuscitado. Vamos para Efésios capítulo 2, então. E depois para Colossenses capítulo 3, que é lá pertinho. Efésios é mais para o fim da Bíblia, viu? Uma das epístolas. Se você achar Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios capítulo 2. Verso 5 e 6. Efésios 2, 5 e 6. E estando nós mortos em nossos delitos, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E eu vejo pessoas pensando, será? Pessoas estão pensando, mas eu não me sinto assim. Graças a Deus, a fé não tem nada com o que sente. Isso é outra coisa. Todo mundo sabe do juízo final, né? Isso é outra coisa. Não faz mal a pergunta, tá certo, é outra coisa. Nós já. Se verifica, só para explicar. Do mesmo modo que Jesus morreu por nós, exatamente do mesmo modo Jesus ressuscitou por nós. Ou seja, Jesus morreu por seus pecados, por meus pecados. Eu não tenho que morrer para eles. Tenho? Não. Acabou. Jesus foi feito maldição para nós. Ele já morreu por nós. Eu sou livre. Você é livre, você é justo. Justificado por Jesus. Ele é a sua justiça. Mas do mesmo modo que ele morreu por você, ele também ressuscitou por você. Ah, meu irmão, eu pensei que eu tenho que fazer direito. Que direito? Você não tem condição de fazer nada. Nada. Jesus Cristo fez tudo por você, inclusive ressuscitou você dos mortos, ou seja, deu você vida eterna. Você não vai ter vida eterna. Quando você aceita Jesus, você já tem a vida eterna. Você vai viver para todo sempre. Todo sempre.
Ah, mas não sei. Eu acho que quando chegar no céu vai ser diferente. Engana o céu. A vida vai ser o mesmo. O ambiente é outro, mas a vida é a mesma. Você começou a viver a vida eterna no momento que você nasceu de novo. Então Jesus Cristo ressuscitou você. Colossenses, capítulo 3. Passa mais algumas páginas só. Efésios, Filipenses, Colossenses. E o capítulo 3. Verso 1. Agora está apertando um pouco mais a coisa. Eu quero mexer com o que vocês pensam, mas muito, muito. Porque eu já descobri que nós pensamos todos religiosamente. Não vivemos esta vitória em Jesus, mas vamos viver. Colossenses 3, 1.